e a volta de Jesus. Por quanto tempo nós ouvimos falar sobre a volta de Jesus? Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas pessoas já sentaram nas fileiras desta igreja, nesses bancos, ouvindo propaganda da mensagem de Deus? Hoje, mais um capítulo da história do mundo e do Brasil está se desenvolvendo, está se desenvolvendo. O saudoso pastor Enoque de Oliveira, o saudoso pastor Henrique Fairard, o saudoso pastor Rodolfo Reis, o pastor Roite, que eu conheci ainda quando estudava na Espanha, eles falaram sobre o socialismo e o comunismo. O pastor Henrique Fairard, o pastor Enoque de Oliveira, o pastor Rodolfo Reis já descansaram no Senhor. O pastor Roite, todavia, ainda segue pregando. E eles mencionavam em seus sermões que a igreja adventista começou a prosperar a partir do momento que o socialismo ou o comunismo caía por terra. E hoje estamos tendo uma derrota, porque o socialismo, o comunismo, foi vitorioso. Nós sabemos que a igreja adventista do sétimo dia, ela não defende partido A ou B, como já foi dito aqui, mas nós, a igreja adventista do sétimo dia mundial, defende princípios e valores, e isso é inegociável. Às vezes o que nos deixa tristes, e nós sabemos também, é uma profecia, que o trigo e o joio, eles devem crescer juntos, eles devem estar juntos até a colheita. Mas é triste e lamentável quando nós observamos nas fileiras dos bancos da nossa igreja, não estou falando das outras igrejas, pessoas, membros de igrejas, líderes e infelizmente até pastores que eu conheço, que defende, que lutou e vibrou com a vitória que houve hoje no Brasil. Eu confesso a vocês que a minha mãe está em casa. No próximo domingo, é o último domingo, estarei aqui com vocês terminando esses 12 dias. Foram 12 domingos, 10 normais e foram 2 para trás. Eu tenho viajado bastante, eu tenho andado bastante em igrejas perto e distante, pregando. Semana passada estive em Primavera Leste, fui e voltei com o mesmo dinheiro. Mas eu confesso aqui para vocês nessa noite que domingo que vem será o último domingo que eu estarei na frente de uma igreja pregando. Eu sempre estarei visitando, assistindo. Eu não consigo suportar ver uma pessoa de dentro da nossa igreja, que nem eu vi hoje, agora à noite, pelas redes sociais. Feliz porque alguém de esquerda, que a gente observou nessas eleições, já vinha entrando em processos para fechar igrejas, calar mídias, partido esse que é contra princípios e valores, partido esse que é a favor da legalização da maconha, partido esse que é a favor de pequenos delinquentes, que é a igreja adventista, que é a Bíblia, que os princípios bíblicos são contra casamento ou homoafetivo. Mas hoje nós temos um tema especial, que é sobre o batismo. E para que um dia nós possamos sonhar em entrar nas mansões celestiais, nós precisamos ter em mente que se faz necessário o batismo, para que depois nós possamos sonhar, acreditar nos sinais da volta de Jesus e a volta de Jesus. Vamos orar.
Deus pelas bênçãos concedidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guiado, nos abençoado e nos protegido. Nesse momento, Tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos entender, compreender, para que nós possamos examiná-la todos os dias, para que nós possamos ter consciência de que muito em breve o Senhor voltará, que nós possamos nos preparar, que nós possamos nos qualificar, que nós possamos ter a certeza de que as profecias estão se cumprindo. Às vezes não é da forma como nós pensamos, como nós imaginamos, ou até mesmo como lutamos. Às vezes nós desejamos que tudo aconteça da nossa forma, mas a Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo 3 que em tudo é no tempo do Senhor. Isso nos conforta, apesar de que às vezes nós ficamos tristes, cabisbaixos, angustiosos, temerosos, porque nós não sabemos o que está por vir. Mas que Teus santos e poderosos sejam conosco agora, que Teus santos anjos sejam o nosso protetor, que o Espírito Santo de Deus nos use para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Batismo. Aqui ele está fazendo uma pergunta: devo ou não devo me batizar? Como devo me batizar, ou como é esse batismo? Quando é que eu tenho que tomar a decisão de me batizar? Quem pode me batizar? Ou qual é a pessoa, qual é o momento dessa pessoa que ela poderá vir a tomar a decisão de se batizar? Todas as pessoas no mundo hoje podem se batizar? É importante o batismo? E é isso que nós vamos estudar hoje. As últimas palavras de Jesus aqui nos está dizendo foram Mateus 28, 19 e 20. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aqui tem um detalhe: batizando-os. Ide, façam discípulos em todas as nações. Façam seguidores em todos os lugares, batizando-os. É uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, fazer discípulo e ensinar-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho o quê? É uma ordem. Todas as coisas que eu tenho ordenado, repito esse versículo: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É uma ordem: ir, fazer discípulo, ir batizar. É claro que não são todos que podem fazer batismo, se faz necessário uma preparação, mas propagar o Evangelho, ser arautos do Evangelho, Deus delegou essa missão para todos nós, fazer os discípulos por onde formos. E aqui nós temos a palavra batismo do grego, do original, que significa batismo, que significa mergulhar, imergir, afundar. Ela vem do grego, mergulhar em tinta, tingir. Você tem que afundar por completo. É uma inteira imersão. Olha esse batismo no próximo slide, batizando a pessoa. Imersão que aqui está dizendo nas águas. E é isso que nós precisamos ter em mente. O livro de Efésios 4, versículo 5 nos diz: não esqueça, há um só Senhor, uma só fé e um só o quê? Batismo. Mas nós observamos que pelo mundo afora, denominações diferentes, as pessoas têm batizados, têm batismos de formas diferentes. Mas aqui diz em Efésios 4, 5: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. As pessoas têm mudado.
forma de batizar. Mas aqui, em Efésios 4, versículo 5, está dizendo que é só uma forma de batismo. O batismo é mencionado 80 vezes no Novo Testamento. As igrejas antigas revelam um método de batismo. Dá uma olhada nessas muralhas, nessas antigas cidades. As igrejas antigas revelam um método de batismo. Olha esse próximo slide. Igreja no primeiro século. Aqui de Roma, olha a trajetória até chegar a Filipos, na Grécia. Aproximadamente 1.312 quilômetros. Nós temos aqui agora o Coliseu em Roma. As pessoas que vão à Itália, as pessoas que vão a Roma, eles passam por aqui, porque é uma história, e nós sabemos a história desse Coliseu, quando foi construído, quando começou a sua construção, no ano 72, depois de Jesus. Levou-se aproximadamente 8 anos para a construção desse Coliseu. E após a conclusão, segundo os relatos, foram 3 meses de festas. 3 meses. Foram sacrificados 5.000 animais. E nesses 3 meses de festa também, no ano 80, depois de Jesus, foram ali, de uma forma humilhante, sacrificados 5.000 cristãos em 3 meses. E aqui agora nós temos a Torre de Pisa. Ela está um pouco inclinada para o lado. E aqui nós temos de Roma a Itália. Aqui fica até a Torre de Pisa, é um espaço pequeno, mas no próximo slide nós vamos entender que tem algo diferente. Ali está a Torre de Pisa, ao lado está o monastério, e do lado desse monastério existe o que é aqui? Um batistério. Ali, já nesse período, eram batizadas as pessoas. Olha o próximo slide, aonde estava o batistério, aonde as pessoas lá no passado eram batizadas. Havia ali um tanque batismal. Pode passar 2 slides, vai, irmão. Havia ali um tanque batismal onde as pessoas batizavam. E aqui agora nós temos outro slide da Capadócia, de Roma até a Capadócia. Até a Capadócia, na Turquia. Ali nós temos uma distância de aproximadamente 2.000. Pode voltar, 2 slides. Nós temos aproximadamente 2.500 quilômetros. Capadócia, cidade de refúgio cristã de que tempo? Da Idade Média. E ali, o próximo slide, como já passou, já eram feitos os batismos, isso na Idade Média. O próximo slide foi no Concílio de Ravenna, em 1311, depois de Cristo, que a aspersão e a ablução foram oficialmente aceitas como sendo tão válidas como a imersão no rito do batismo. E aqui nós temos um bebezinho sendo batizado, um batismo por aspersão. Vocês estão percebendo, nós sabemos disso, que com o passar do tempo foram mudar as formas como batizavam. E aqui nos está dizendo Jesus, o que José e Maria fizeram com o menino Jesus. Olha o que eles estão fazendo, levando Jesus recém-nascido, e ali em uma mão de José uma pomba, uma paloma. E aqui agora José e Maria Jesus está diante de um homem. Esse homem era um profeta, um homem que sonhava, antes de fechar os olhos, ver aquele que seria o Redentor da humanidade. E aqui nesse momento ele toma a criança nos braços, ele olha para o céu, ele agradece a Deus pela oportunidade que ele estava vendo naquele momento, e tendo em seus braços Jesus de Nazaré. Em Lucas 2, versículo 22 diz: passaram os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, não para ser o quê? Batizado.
para ser apresentado ao Senhor. E assim que todos os pais, quando têm seus filhos da igreja adventista do sétimo dia, eles trazem para a igreja, para ser apresentado à igreja, para colocar nos braços do pai, e não para ser batizado no tanque batismal, como algumas pessoas têm feito. Ele apresentou a Jesus, e lá em Mateus 3, versículo 13 diz: por este tempo dirigia-se Jesus de Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Porque esse tempo dirigiu-se Jesus, aqui está dizendo, da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Mas aqui Jesus já não era um recém-nascido, quando ele dirigiu-se para um determinado lugar para que João Batista o batizasse. E aqui nós temos um exemplo: João batiza Jesus, e a Bíblia diz que tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que bonito o Rio Jordão. Muitas pessoas que são batizadas, mas simbolicamente elas vão lá para conhecer este lugar, e elas entram no rio, e elas saem do rio, são batizadas, mas elas entram porque ali foi aonde Jesus foi batizado. Olha essa outra foto de quantas pessoas estão ali, às margens do Rio Jordão, sendo batizadas. Em Mateus 3, versículo 16, Jesus aí está dizendo: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Então Jesus lá atrás, quando nós vimos, quando ele foi apresentado no templo, ele não foi batizado, nos deixou exemplo. Mas as pessoas, por ignorância, por falta de conhecimento, e a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O próprio Jesus pergunta em Marcos 12, 24: porventura vocês não erram e não conheceram as Escrituras e o poder que elas têm? No livro de Oséias 4, versículo 6, Jesus pergunta, Jesus afirma: meu povo perece por falta de conhecimento. As crianças recém-nascidas estão sendo levadas às igrejas para serem batizadas. Eu já vi alguns vídeos nas redes sociais de uma criança pequena sendo batizada, e ela dizer para o padre: o senhor não sabe batizar? Como pode uma criancinha pequena, da sua boca sair essas palavras? E aqui tem o símbolo de uma pomba. E aí Jesus saindo, ali uma voz diz: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas a pergunta que fica é: quem pode ser batizado? Quantos podem ser batizados? Marcos 16 diz: quem crê, aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, mas para isso eu preciso ter conhecimento, e para ter o conhecimento leva-se um tempo, leva-se uma idade, e não recém-nascido. Crer, aqui está dizendo, é se arrepender. Crer é tornar novas criaturas. Em Atos 2, versículo 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o quê? Remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Aqui Pedro está dizendo: arrependei-vos. Mas para que eu possa me arrepender de algo, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso aceitar que eu sou um pecador, eu preciso aceitar que Jesus é meu único Senhor e Salvador pessoal, eu preciso entender o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Antes havia um abismo entre a raça humana e Deus. Com a morte de Jesus cravado na cruz, a cruz serviu de ponte, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aqui nós temos esse espetáculo. Nós precisamos de arrepender, nós precisamos de aceitar. E como isso? Mas eu preciso entender. Em Gálatas 3, versículo 27 nos diz: porque todos
quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O velho homem, a velha mulher, na água do tanque, ele deita e volta uma nova criatura. Porquanto todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E aqui nós temos a história de Filipe e Eunuco. Essa história é muito conhecida também. Atos 8, versículos 36 e 37 diz: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Ele fez a pergunta a Filipe. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. É preciso crer, e não somente crer, se arrepender, porque a Bíblia também menciona que até Lúcifer, ele crê e treme. Precisamos crer e arrepender. É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que o grupo veio de longe até Jerusalém, e ele estava voltando. Ele precisava de levar aquela semente para outras pessoas. Ele precisava de ser batizado. Em Atos 8, versículo 38 diz: então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou quem? O eunuco. O Espírito Santo já estava tocando na mente e no coração do eunuco e também de Filipe, para que ambos descessem as águas daquele rio. Felipe o batizou. E aqui nós temos batismo, que significa morte, sepultamento, que significa também ressurreição. Morte, sepultamento e também ressurreição. Em Romanos 6, versículo 3 e 4 nos diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade e vida, e fazer novos conversos, e fazer novos discípulos, e fazer novos seguidores, porque Jesus diz: ide e fazer discípulos, batizando-os. A gente não vai falar aqui hoje, mas a Bíblia menciona, e quando eu era criança, cantávamos muito em hino: de noite uma vez em um rico é Jesus, a fim de saber o caminho da luz. Não sei se alguns irmãos lembram, né, irmão? Foi um homem até Jesus, era um doutor, e ele não sabia que precisava de ser batizado. E quando Jesus conversa com ele ali cara a cara, a pergunta que ele fez foi a seguinte: como pode um homem como eu, sendo velho, nascer de novo? Ele precisou daquele encontro cara a cara com Jesus para entender. E às vezes nós, uma vida inteira dentro da igreja, sabe, irmão, nós ainda não temos aquele encontro pessoal com Jesus. Assim como teve também lá no passado uma prostituta que a Bíblia chama de Maria Madalena. Ela ouvira falar de Jesus inúmeras vezes, mas ela nunca havia tido um encontro cara a cara com Jesus. Mas houve um momento na vida daquela mulher que Jesus estava pregando diante de uma sinagoga e uma praça. As pessoas apertavam a Jesus, e de repente Jesus percebe que de longe a Bíblia diz que vinha uma turba enfurecida de escribas, fariseus, doutores da lei, e arrastavam uma mulher e jogaram ali nos pés de Jesus. Apontaram o dedo para Jesus e diz: a lei de Moisés diz que tal pessoa deve ser apedrejada. E tu, o que diz? João
dizia que essas pessoas eram raça de víboras. Realmente a lei de Moisés dizia, mas a lei de Moisés também dizia que para que houvesse um adultério, se faria necessário uma mulher, no caso ela. Aonde estava o homem? A lei de Moisés também dizia que quando alguém era pego em adultério, não era para diante de uma sinagoga que se levava, era para fora do acampamento do povo de Israel. Eram enterrados até a metade. E ali, as primeiras pessoas que estavam acusando de adultério seriam os primeiros a lançarem as pedras sobre ela. O interessante é que quando eles acusaram a Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus, eu fico imaginando a cena, estava montado de pessoas. Talvez aquelas pessoas abriram caminho para que aquela turma, eram doutores da lei, escribas, fariseus, arrastavam de repente pelo cabelo aquela mulher. Jesus, então, naquele momento, suavemente, com o dedo, ele começa a escrever o nome de todas aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher. A Bíblia menciona que aos poucos as pedras iam caindo ao solo, as pessoas iam retornando. Quando eu estudava teologia, eu copiei um sermão de um pastor. Eu não havia conhecido pessoalmente, mas quando eu estava estudando teologia lá em Costa Rica, ele foi para ficar uma semana lá em Costa Rica, na América Central, para dar aulas para pastores mestrando que estavam fazendo mestrado. Pastor Wilson Paraski. E esse sermão que eu copiei dele, e quando eu vi pela primeira vez, eu cumprimentei e disse: pastor, eu tenho pregado o sermão do senhor aqui na região. Qual o sermão que você tem pregado? Ele me perguntou, eu disse: aquele, pastor. Tampouco eu te condeno. É o título do sermão dele. Naquele momento, Jesus então pede para Maria Madalena olhar para ele. Aqueles que estavam acusando já haviam saído. Jesus então, eu fico imaginando o olhar de amor e de carinho. Jesus olha para aquela mulher e pergunta: filha, cadê as pessoas que te condenam? Olharam para um lado, para o outro nada. Então Jesus disse: tampouco eu te condeno. Vai, filha, e não peques mais. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que Maria Madalena já ouvira falar desse Jesus, mas ela nunca havia tido esse encontro pessoal com Jesus, e naquele momento ela teve. Dias mais tarde, Jesus estava na casa de Simão, o cortinoro. Era o cara que trabalhava no templo também. E no livro, de um dos livros que eu li, como Jesus tratava as pessoas, o autor desse livro, que ele escreveu mais de 40 livros na nossa igreja, ele conta em seus relatos, no seu livro, pastor Morris Vendel, que Simão, o curtidor, era o tio de Maria Madalena, que quando jovenzinha fez com que ela fosse por esse caminho que ela foi, e acabou se tornando uma prostituta. Mais à frente, Jesus curou esse Simão de uma lepra, e ele convidou que Jesus fosse até a sua casa para um jantar especial. Estavam algumas pessoas, e com essas pessoas também chega Jesus com seus apóstolos, seus seguidores, e a Bíblia diz que quando Simão percebeu que Maria Madalena estava adentrando as portas da sua casa, na sua mente a Bíblia diz que ele disse o seguinte: se esse é Jesus, ele saberia realmente quem é essa mulher que está adentrando as portas da minha casa e está comendo. Mas naquele momento houve um máximo naquele jantar. As mulheres daquela época, quando eu vejo aquela jovenzinha ali com o cabelo amarrado, na época as mulheres não poderiam soltar os cabelos, teriam que ser presos.
daquela época também, segundo o relato do pastor Moisés Lima. Aquele vaso de alabastro que ela usou naquela época, uma pessoa de salário mínimo que ganha diária hoje, levaria mais de um ano para juntar dinheiro e poder comprar um perfume esse que Maria Madalena ungiu a Jesus e secou com seus cabelos. E Jesus disse: por onde o Evangelho for propagado, o testemunho dessa mulher deverá ser reverberado, ser contado até que Jesus volte. E aqui está dizendo: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Nos tornamos novas criaturas. Maria Madalena se tornou uma nova criatura. Colossenses 2, versículo 12 diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou da onde? Dentre os mortos. Porque era domingo pela manhã, o anjo Gabriel veio até o túmulo e disse: Jesus, teu pai te chama, ele vai te mencionar, sai fora. Para isso a pessoa precisa ser ensinada, ela precisa acreditar, ela precisa crer, ela precisa se arrepender, e ela precisa, exclusivamente ela, tomar a decisão, e não um pai ou uma mãe tomar a decisão por um filho recém-nascido. É importante a salvação. Em João 3, versículo 5, nos diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode aonde? Entrar no reino de Deus. A pergunta é então: o que eu devo fazer? O que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Atos 22, versículo 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o quê? O nome dele, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu já estou concluindo, mas eu quero, pode continuar aqui, irmão, manter aí. Eu me lembro da minha primeira semana de oração que eu fiz em Honduras. Eu passei a cidade mais perigosa do planeta, proporcionalmente falando. É chamada de São Pedro Sula, em Honduras. Pouco mais à frente, La Ceiba, havia uma cidade. Eu fui para fazer uma semana de oração. Foi a primeira semana de oração que eu fiz, que havia mais de 700 pessoas, e meu espanhol não era muito bom na época ainda. Havia um distrito todo, eu tenho muitas fotos desse lugar, havia 700 cadeiras, e o pastor Molina disse: Marcos, tem dia que fica pessoas em pé. Eu estava esplêndido, mas cada país da América Central onde eu estive, a comida era diferente, a cultura era diferente. Quando eu estava em Costa Rica, eu comia muito na casa do pastor Pedro de Nogueira. Nesses países eu não tinha alternativa, e eles faziam o melhor que eles tinham para que eu pudesse comer. Me agradavam, a comida era boa para eles, igual se eles vierem de lá para cá, a comida talvez não seja boa, porque é um costume, a comida é diferente. Não estou dizendo que é ruim, mas cada país é diferente. Eu me lembro que eu tive que voltar para Costa Rica 2 dias antes de encerrar a semana de oração, porque tudo que eu comia não parava no meu estômago. Eu estava voltando, eu estava triste. Naquele período, naquela semana de oração, 13 ou 14 pessoas seriam batizadas. Eu queria estar no batismo, mas eu não estava suportando. Eu me lembro que quando eu voltei, o irmão me pegou em uma caminhoneta e me levou até São Pedro Sula. Então estávamos em 4 na parte da frente da caminhoneta, e eu pedi para que eu fosse para trás, porque eu vomitava o que eu não tinha. Eu falei: eu vou lá atrás, não tem problema nenhum, porque eu não quero vomitar em vocês.
Cheguei em São Pedro do Sul, tomei um ônibus e fui em direção a Nicarágua. Quando atravessamos a fronteira, estava em solo nicaragüense, saindo de Honduras, a polícia militar de Nicarágua parou, entrou dentro do ônibus e começou a olhar os passaportes de todas as pessoas. E naquela época eles me interrogaram, eu disse que eu era estudante de teologia. Ele olhou para a minha cara e deu risada: você não é estudante de teologia. Se você é, ele me perguntou, o que diz João 14, versículo 3? Já fazia 2 dias que eu não comia nada. Eu estava triste, porque eu queria ficar os 2 dias mais, eu não podia. A pergunta foi de imediato, eu esperava aquela pergunta, e também confesso a vocês que eu não pude responder. Ele olhou para minha cara, deu risada, me entregou o passaporte, e eu fui embora. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, dizia o versículo. Eu não pude dizer aquele versículo. Aquilo para mim foi terrível. Eu termino com esse Hebreus 3, versículos 7 e 8. Aqui nos diz: hoje, nesse momento, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os nossos corações. Por mais que nós tenhamos já sido batizados, é necessário, se faz necessário, reafirmar esse batismo todos os dias pela manhã. E ali, João 14, de 1 a 6, versículo 6, 3, 4, 5, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos ter a certeza de que, quando ele perguntou, o que diz João 14, de 1 a 6, que nós possamos ter a certeza e a convicção de que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Que nós possamos ter a certeza que Jesus deseja nos levar. E com essa decisão que nós tivemos hoje em nosso país, é preciso que nós tomamos a atitude de colocar a nossa casa em ordem, de colocar a nossa vida em dia. Estamos falando do batismo. No próximo domingo, é o último domingo que eu estarei aqui, estarei falando de sinais da volta de Jesus. Os sinais já se podem ver. Jesus em breve virá. Enquanto eu não coloco o hino final, que você possa ter a certeza de que o mais importante hoje não é a volta de Jesus, é como está a sua vida. Se Jesus voltasse hoje, assim como o pastor Henry Fairag dizia, assim como o pastor Rodolfo Reis, assim como o pastor Enoque de Oliveira dizia, e assim como ainda segue dizendo, pastores que eu conheço, como o pastor Loite, muitos outros pastores já falaram e continuam falando que Jesus está voltando. Às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos perdidos. Se é esse o desejo do seu coração, nós vamos nos colocar em pé agora e vamos cantar o hino final. Estar feliz. Jesus foi
cristã rumo às mansões celestiais. Sabemos, entendemos que precisamos crer, batizar, tornar novas criaturas, olhar para o céu, focar nas mansões celestiais e todos os dias nos preparar para esse reencontro quando o Senhor vier nas nuvens dos céus. Assim como em João 14, de 1 a 6 nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é por este caminho, e é por esta verdade, e por esta vida que o Senhor nos deu lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos um dia ser reestabelecida ao Éden perdido, que nós sonhamos de um dia olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais nos aguardávamos. Clamo humildemente uma bênção especial sobre cada um dos irmãos membros dessa igreja, aos líderes locais, à família pastoral, para que o Senhor esteja com eles, para que o Espírito de Deus continue tocando em suas mentes, em seus corações e na minha vida também. Que agora retornarmos aos nossos lares, que teus santos e poderosos anjos estejam ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém.